Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos de atualizações aqui, porque nós temos calorão em grande parte do país, frio em outras localidades, frente fria e formação de ciclone na semana que vem, que aí vai ser outro boletim especial. Vem comigo, vamos junto, vamos ver como é que fica até o feriadão, o tempo aí na sua região. Começando pelo sul do país, as temperaturas despencam, tá? Nós temos o avanço de uma massa de ar polar e, além disso, amanhã, sexta-feira, a presença de algumas perturbações e umidade na atmosfera associadas ao deslocamento dessa frente vão favorecer ainda instabilidades sobre o Rio Grande do Sul ao longo do dia. Então a gente pode ter ocorrência de pancadas de chuva ainda isoladas, com moderada intensidade, muito localmente ali pode ter também de forte intensidade entre o Nordeste e o Norte gaúcho. Em áreas próximas à divisa de Santa Catarina, a gente não descarta os temporais também, tá? Ainda pela manhã. No restante do estado, o tempo já deve seguir mais estável devido à atuação justamente dessa massa de ar polar que avança na retaguarda dessa frente fria. Em algumas áreas da campanha, pontos mais elevados do sul, a gente tem condições para a formação de geada nas primeiras horas do dia, e entre Santa Catarina e Paraná, o deslocamento dessa frente sobre a costa deve espalhar as instabilidades ao longo do dia. Pela manhã a gente tem aí fortes pancadas de chuva seguida por raios, rajadas de vento, sobretudo entre o sudoeste e o sul paranaense. Eu vou falar sobre essas rajadas que vão ser intensas em alguns locais, e o oeste catarinense também, risco de ocorrência de temporais também. No decorrer da tarde, as nuvens carregadas avançam sobre o interior catarinense e região central paranaense. Em Florianópolis, Curitiba, risco de chuva forte a partir do período da tarde. No litoral paranaense, a entrada de ventos marítimos deve promover a ocorrência de pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade durante o dia, e no período da noite as pancadas de chuva ganham força e devem vir também com raios. Cabe destacar que em Porto Alegre essas chuvas vão ser intensas também entre quarta e início da madrugada de quinta-feira, tá? Com 60 milímetros. Pelotas, São Borja, São Francisco de Assis, entre 62 e 82 milímetros. Esse ar polar, realmente, as temperaturas despencam, né, na sexta, no sábado, olha só, né, alguns locais do sul do país registrando 2 graus na mínima, Rio Grande do Sul, região serrana de Santa Catarina. No entanto, temperaturas de 4 graus podem se formar já na sexta, tá? No sábado, na madrugada, 2 graus. Então, justamente, geadas em municípios de todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, especialmente região de Serra. Vale notar que tudo tem indicado o mês de setembro mais frio que o normal no centro-sul do país, tá certo? Com ocorrência de ondas de frio tardia, como eu coloquei aqui em um vídeo bem curtinho, e mais geadas que podem trazer grandes prejuízos, especialmente nos agricultores com plantio da chamada safra do verão. Então fica o alerta aí para o sul do país, tá? Até justamente sábado aí. Cabe ressaltar também o seguinte, né? A gente tem um calor em grande parte do Brasil aqui, ó, tá? Pegando áreas do norte, do nordeste, do centro-oeste, tá? Mas o sul e grande parte do sudeste, onde está aqui esse verde mais claro, verde escuro, ou seja, onde está tudo verdinho aqui, as anomalias de temperatura são para baixo. Então vai fazer um pouquinho de frio nessas regiões. Cabe ressaltar também que até o final de sexta-feira, amanhã, a massa de ar frio vai avançar ainda mais
e vai chegar em Santa Catarina, sul e leste do Paraná, a oeste do Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo, que engloba o litoral sul, região metropolitana, capital e Vale do Paraíba. Ao longo de sábado e domingo, dia 7, feriado, o frio também vai ser sentido no Rio de Janeiro, sul de Minas, Espírito Santo. Vale notar, no entanto, que o frio não vai ser extremo na região sudeste. Não. E não há previsão de geadas para o sudeste, mas temperaturas bem amenas, tá? Aliás, quando a gente fala do sudeste, tem destaque aqui, vamos lá, para o final de semana. Por quê? No Rio de Janeiro e São Paulo, além da queda de temperatura, a gente vai ter aumento dos ventos, chuva e frio, tá? Mas como eu falei, não é aquele frio todo, tá? Antes disso, calor, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro foi muito quente, é um veranico mesmo, né? Os termômetros em vias públicas, é óbvio que não serve de padrão isso, não serve, tá? É apenas para citar, mas marcando entre 33 e 34 graus. Mas o estado de São Paulo enfrentou, aliás, vai enfrentar, melhor dizendo, dois extremos neste final de semana. No Oeste Paulista, por exemplo, cidades como Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, as temperaturas durante as tardes devem ser bastante elevadas. A previsão indica que a máxima na região deve ficar próxima dos 35 graus. E outras áreas de São Paulo também vão ter essas temperaturas elevadas. Vale do Paraíba, mais de 30, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Itaboraí, Duque de Caxias, temperaturas entre 30 e 32 graus, por exemplo, amanhã, dia 5. Entretanto, esse cenário começa a mudar no final de sexta-feira com a passagem dessa frente fria e a chegada dessa massa de ar polar ali pelo leste do sudeste. A queda das temperaturas vai ser sentida na manhã de sábado e domingo. Os termômetros variam muito, entre 12 e 15 graus no sul e litoral paulista e entre 16 e 19 ali no estado do Rio de Janeiro. A principal mudança ocorre durante a tarde, quando as temperaturas máximas despencam no litoral e em grande parte do leste paulista, incluindo a capital. Os termômetros não devem ultrapassar os 20 graus e no estado do Rio de Janeiro os valores ficam um pouco mais elevados, variando entre 22 e 24 graus, com máxima de 23 na capital fluminense entre sábado e domingo. Tem alerta para chuva e rajadas de vento, conforme vocês podem ver aí no sábado, tá? Ao final da noite da sexta-feira, a frente fria se aproxima, os ventos de quadrante sul ganham força e passam a atingir cidades do litoral e do interior de São Paulo, além do Rio de Janeiro. No decorrer de sábado, essas rajadas aumentam, superam os 50 km por hora, brincando em Itu, Campinas, Botucatu, avançando também para a faixa litorânea. No domingo, os ventos voltam a ganhar intensidade, com rajadas muito fortes, acima de 40 por hora, que se estendem do sul de São Paulo até o litoral norte do Rio de Janeiro. O mar fica agitado nessa faixa e em áreas mais afastadas da costa, as rajadas pode ainda superar os 60 km por hora, mesmo que de forma local. Com a intensidade dos ventos e transporte de umidade para o continente, isso melhora as condições de umidade, e ao contrário do que se observa no oeste e norte paulista, regiões como o sul e leste do estado já vão ter presença de nuvens desde a manhã de sexta-feira, deixando parcialmente nublado várias cidades. Então a gente consegue ver que com essas pancadas de chuva, inclusive na região metropolitana, Santos, etc., né, a umidade relativa do ar melhora bastante, né, com a chuva também no litoral do sudeste, né, que é a umidade, tá? Podem notar que não é total, né, essa melhora, né, quanto mais aqui vai para o Brasil central, essa umidade fica bem pior, né, ela dá uma complicada aí. Agora, a chuva, né? Agora sim. Então, quando a gente olha isso daí, olha só. No sábado, as chuvas ganham um reforço e atingem todo o litoral paulista durante a tarde, além de algumas áreas do interior, como São Roque. Dia fechado, predomínio do céu nublado, possibilidade de chuva leve, garoa,
tá certo? Isso para São Paulo no geral. Rio de Janeiro mais no sul do estado, tá? Destaque para Paraty, Angra dos Reis, capital também, mas os volumes não são suficientes para causar transtornos não, tá? Aquela chuva, às vezes constante, mas né, nada demais. Mas tem uma coisa que vai preocupar também, olha só, né? Eu falei das rajadas, tá? A gente tem essas rajadas aí em grande parte do Brasil, tá? Mas assim, quando a gente olha para esse panorama aí, a gente nota o seguinte, né? Desde aqui o sul do país, partes do sudeste, ou seja, as áreas principais aqui do litoral do país podem sofrer com essas rajadas, né? As chamadas frentes de rajada, que justamente é perigoso. Agora, nas outras áreas, como eu falei, deixa eu voltar aqui nas temperaturas, né, que eu falei do calor e do frio. Cabe ressaltar que tem calor de até 40 graus, umidade abaixo de 20, tá? Mais ou menos 15 estados, tá certo? Essa massa de ar polar deve atingir 7 estados. Então, baixa umidade aí deve pegar regiões, não em sua totalidade, mas Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Distrito Federal, Minas, São Paulo, Pará e Tocantins. Alguns desses estados, é óbvio que eu citei aqui, antes da atuação dessa frente fria. E também, o que acontece? Lembrando que a atuação dessa frente fria com as chuvas não vai ser em sua totalidade. Vocês podem notar que grande parte, né, fica concentrada essas chuvas mais na área litorânea ali. Tá ok? Perfeito? Quanto a essas rajadas, nós podemos comentar aqui o seguinte. Vamos lá. Essas rajadas, elas pegam grande parte aí do litoral, tá? Santa Catarina, Paraná, mas não fica só restrito ao litoral. Quando a gente observa aqui, Mato Grosso do Sul também, apesar de menos intensa, né? Bem menos intensa. Isso fica mais no sul e no sudeste, e justamente o destaque é para sábado. Aliás, ao todo, praticamente todo o litoral do Nordeste também, do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, ventos fortes. Rio Grande do Sul, essas tempestades. No interior do Nordeste, ventos fortes também podem ocasionar transtornos menores, como quedas de árvore e destelhamentos. Cabe ressaltar que no centro-oeste, né, a gente tem um predomínio de tempo aberto, sol, calor, tá certo? Não são descartadas algumas pancadas de chuvas isoladas sobre o extremo norte, noroeste, Mato Grosso do Sul, ainda por influência dessas instabilidades que atuam sobre o norte do país e que podem avançar sobre a região. No oeste e sul do Mato Grosso do Sul, as instabilidades associadas ao deslocamento da frente fria e algumas perturbações em níveis mais altos da atmosfera podem favorecer a ocorrência de chuva forte ainda pela manhã. Circulação de ventos mais frescos associados à massa de ar polar centralizada no sul do continente deve impedir que os termômetros disparem de maneira semelhante aos últimos dias no oeste, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso. Ainda que um pouco quente, as máximas não apresentam o mesmo grau de elevação, né? Goiás, Distrito Federal, tempo firme, calor, baixa umidade, marcando presença. No Nordeste, como eu falei, circulação de ventos úmidos vindos do oceano, nuvens carregadas praticamente em toda a costa leste da região, condição de pancadas de chuvas isoladas, pegando aí até com forte intensidade Aracaju e Paraíba, atenção para Maceió e Recife, capitais. Pode contar com chuva forte e volumes expressivos. Bahia, a estabilidade começa a perder força também. E o tempo até abre mais no litoral, tá? Mas tem essas rajadas aí, tá certo? As regiões mais do interior, tempo firme, destaque para sol e calor intenso. E fechando a região norte, as instabilidades permanecem concentradas entre Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, né? Quando a gente pega aí a animação
do modelo, aí ele vai até sábado, tá? Isso, até sábado. Então, essas estabilidades aí, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Pode ter pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, não sendo descartada ocorrências de temporais isolados. E no Amapá, chuva com fraca a moderada intensidade em algumas áreas da metade sul do estado. Tocantins, Pará, predomínio de sol, tempo firme. Deve fazer um calorzinho. E alerta para baixa umidade também. E detalhe, tá? Além da baixa umidade, a gente pode ter, infelizmente, o risco de incêndios, tá? Podemos ter esse risco de incêndios aí em grande parte do país, que está com esse dia aí ensolarado, esse tempo seco, né, firme, baixa umidade do ar, favorecendo a esses incêndios florestais. Já mais atualizações a respeito do ciclone, tá, que deve começar aí entre o dia 8 a 9 de setembro de 2025. Forte abraço, fique na paz, não deixe de colaborar aqui com o canal, tá certo? Chave Pix, e estou sentindo sua falta lá no Ciência e Meio Ambiente. Tem muita curiosidade bacana, muita informação para você curtir lá. Um abraço.